Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal de José, ainda para trazer novas revelações e jogar mais luzes sobre esse verdadeiro escândalo do qual a gente só está vendo uma pontinha nesse momento, que envolve o clã Bolsonaro e ex-altos servidores da República que ainda estão tentando ocultar o crime, estão tentando dissimular o que aconteceu, estão querendo mostrar para a sociedade brasileira algo absolutamente irracional e improvável. Mas, para isso, existem as polícias, e a Polícia Federal certamente já está entrando em campo, amanhã certamente será aberto também, e que alguns veículos de comunicação estão apontando também. Já existem muitas evidências, muitos documentos, muitos compromissos faz. Normalmente, quando um crime é descoberto, quando há a investigação de um crime, quanto mais personagens vão sendo descobertos, quanto mais sigilos vão sendo quebrados, quanto mais contas outros. No caso brasileiro, existe um pano de fundo. Nós tivemos economia que vendeu tudo que pôde e também com ex-altos servidores da nação, que antes eram militares e, de repente, começaram a funcionar como verdadeiros lobistas dos interesses estrangeiros aqui dentro do nosso país. Bom, eu queria conversar com vocês sobre outras questões, porque a grande mídia está querendo pautar quem será o novo Procurador-Geral da República no governo Lula para substituir o senhor Augusto Aras. Mas esse assunto vai merecer um papo especial aqui conosco, né? Agora eu quero esmiuçar mais algumas questões, mais algumas contradições, porque essa história envolvendo esse crime, esse conjunto de crimes, não é uma história jornalística, gente. Não é uma história só para a gente comentar aqui, para as pessoas fazerem sensacionalismo. Não, nós estamos falando do interesse do nosso país, do que aconteceu aqui no governo Bolsonaro envolvendo essa gente. Muitas pessoas têm mandado comentários aqui no portal se seria o caso até de anular essa venda que foi feita da refinaria Randolfo Alves na Bahia, Piratona, e tudo está colocado na mesa a partir de agora. Com a quebra de alguns sigilos, certamente, algumas contas, muita coisa vai poder aparecer e vai nos revelar outras situações que ainda estão ocultadas, né? O perfil moral das pessoas e o comportamento delas diante dessa situação da entrada de joias aqui no nosso país sem registro, isso denota um negócio muito grave, uma situação muito complexa que merece muitas luzes. Bom, vamos dar aqui a nossa contribuição, né, no nosso papo de agora. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, muitas coisas estão acontecendo aqui no nosso país. Se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, e se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar ainda mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, esse assunto todo não é um assunto, como eu disse para vocês, para a gente tratar assim, vamos virar a página, já falamos desse assunto, vamos para o próximo assunto. Não. Todas essas situações estão conectadas. E as contradições, particularmente para quem é do mundo do jurídico, né, que sabe como o sistema deve funcionar, como a república deve ser pautada pela Constituição, as nossas leis, enfim. Quando a gente vê isso, vê o comportamento dessa gente tentando ocultar crimes, tentando desfazer o flagrante de crimes, é um negócio que a gente tem que ficar muito indignado, né? Eu estou vendo aqui o senhor Fábio Van Garten, ele publicando uma série de tweets aqui e colocando alguns ofícios que foram feitos após a descoberta, após a apreensão da mercadoria. Eu volto sempre a jogar essa interrogação para vocês. Se essas joias entrassem como elas estavam sendo na área, que eles do nada, com o perfil moral que eles possuem, eles iriam chegar e falar assim, motos que foram dadas aqui de madeira, outros objetos aqui artísticos, né, esculturas, enfim, vamos colocar isso tudo junto. Vocês acham que eles fariam isso? O Bolsonaro, o clã Bolsonaro, com o histórico que eles têm relacionados a dinheiro, a tomar dinheiro de servidores dos seus gabinetes, o enriquecimento desproporcional com que eles sempre recebem para ser colocado no arquivo presidencial, pois bem, então você já sabe a resposta. Aqui o Fábio Van Garten está dizendo o seguinte num tweet dele: amanhã, logo cedo, novamente, outra narrativa fantasiosa de milhões será amplamente desmascarada. Quando finalmente algumas figuras forem para a cadeia, porque talvez com algumas pessoas na cadeia, ainda que em si, formadores de opinião, eu estou esperando o senhor Mala, né, o senhor Malafaia, gravar um vídeo para explicar isso, para tentar mostrar para as pessoas que os árabes
deram um colar de diamantes, uma série de joias preciosas para o Estado de São Paulo, está revelando, que eu vou comentar com vocês aqui, que mostra até onde estava sendo a ação do Bolsonaro para tentar pegar essas joias para ele e para a dona Michele. Pois bem, então ele está colocando os costumes das pessoas, não pode prosperar da forma como está. Dessa vez não veio de blogs ou pessoas físicas. Aí, enfim, vai colocando isso. Só que tem um negócio, né? A Igreja Católica criou como Papa 16, mas é o Bento 16 milhões e meio, né? Que não conseguiu explicar e estava sendo dirigido. Gente, é inexplicável essa situação. Aqui agora no Estado de São Paulo, no canal deles, na internet, eles estão publicando o seguinte: documento no celular, ligação ao coronel, a última cartada de Bolsonaro para ficar com os diamantes. E aí vai fazendo a cronologia. Gente, isso tudo está documentado. Toda vez que alguém entra nessa área de segurança da Receita Federal, as câmeras estão ligadas e o federal vai colocar isso. Daqui a pouco a gente vai começar a ver essas conversas todas que eles tiveram nessas áreas e que desmascarará essa gente toda, sem prejuízo de outras tantas imagens que vão ser colhidas fora do nosso ficar na quebra de sigilo das contas do senhor Bento, o Bento 16. E aí ele que vai ter que explicar algumas coisas que aparecerem eventualmente no meio dessa investigação, com muito talento. Um talento que ele não está tendo para tentar explicar essa história inexplicável. Então, a cronologia aqui da matéria do Estadão é muito contundente, né? Mostrando aqui que o alto servidor da Receita Federal em Guarulhos recebeu lá o senhor Sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva, que teria sido mandado lá por um coronel, que ele ficou dizendo no telefone, e tentou mostrar ali para o funcionário da Receita Federal um ofício que teria sido endereçado pela Presidência da República ao Júlio César Vieira Gomes, secretário que comandava a Receita Federal na gestão Bolsonaro. E ele exibe lá, né, para o servidor da fazer juiz aqui a esse servidor público, né? O servidor da Receita Federal de nome Marco Antônio Lopes Santana. Esse foi casca grossa ou carteirada. E aí, gente, tem uma questão de fundo também, né? Muitas pessoas perguntaram aqui, o ano passado foi um ano de campanha eleitoral. Por mais que os servidores públicos tivessem ali a convicção que estavam fazendo o trabalho correto, que está na lei, eles estavam também, certamente, com algum tipo de receio, né, do que poderia acontecer no Brasil se a catástrofe se abatesse sobre a nação com a reeleição da criatura medonhenta que se encontra foragida. Isso é apenas uma hipótese, né, que pode explicar por que os meios de comunicação também não caíram duro caíram firme nessa história, né? Isso só foi vazado agora? Ou será que já tinha alguma informação dessa circulando? Acho que isso talvez não tenha acontecido, né? Porque o escândalo está sendo documentado agora alguns meses depois da eleição. Mas são situações que a gente precisa cada vez mais jogar lupas, né? Então, aqui vai haver na cronologia, eu vou colocar essa matéria, eu acho que dá para todo mundo abrir, mostrando como houve um assodamento até o último instante, carteirada para um lado, carteirada para o outro. Aqui tem a documentação que mostra que o Palácio do Planalto mandou esse servidor aqui para Guarulhos para tentar, no dia 29/12/2022, a retirada dessas joias. Ele recebeu aqui como diária R$ 2.234,16, então está tudo documentado aqui. Só que o servidor da Receita Federal, ele saiu de mãos abanando. E eu volto a reiterar essa pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que o Bolsonaro, Dona Michele, recebendo essas mercadorias, essa muamba, sem nenhum registro de entrada aqui no Brasil, que simplesmente eles iam pegar isso e iam doar lá para o Malafaia, doar para uma igreja, ia fazer alguma coisa? Não. Depois que a falcatrua é descoberta, eles tentam esquentar o crime, né? Como foi o caso nas moedas ali no Palácio do Planalto. Depois que foi revelado, arrumaram lá um recibo de doação, enfim. Aquilo colou, né? Pelo menos não está havendo mais importunação em relação àquilo. Mas essa situação envolvendo o governo árabe e autoridades do governo brasileiro, depois de uma privatização de uma refinaria, aí o bagulho é totalmente diferente, como se dizem os jogos, né, da tela, né? Um cidadão que foi preso lá no Peru porque estava carregando na sua mochila
de levar comidinha, né, de entregar comida, o Pedidos Ya, né, é a espécie do iFood lá no Peru, encontraram uma múmia. A múmia está até com os dentinhos aqui faltando na frente, né, e que ele dizia que era sua namorada espiritual. Essa é uma história surreal. Essa é uma história inexplicável, mas ela aconteceu. Maior do que ela, só essa que está acontecendo aqui no Brasil, né? E outras coisas inusitadas já foram importadas ilegalmente em outras partes do mundo, né? Na Colômbia, por exemplo, a gente tem essa notícia. A Colômbia quer exportar hipopótamos de Pablo Escobar para controlar praga. Autoridades pretendem enviar 72 animais para a Índia, México e Equador. Então, como vocês podem ver, situações inusitadas acontecem por todos os cantos, né? Mas a nossa aqui é uma situação inusitada, criminosa, como já aconteceu em outros lugares também, e que a gente, infelizmente, não pode deixar passar. Gente, no nosso próximo encontro, certamente a gente ainda vai ter que repercutir esse tema. Esse tema vai trazer uma série de outras situações muito cabeludas e para o próximo encontro. Por enquanto eu fico aqui, um grande abraço e mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá bom? Tchau!